E aí, pessoal, tudo bem? Até agora, a gente vem calculando derivadas parciais de funções de duas ou três variáveis, né? O w igual a f de x, y e w igual a f de x, z. E a gente assume que essas variáveis x, y ou x, y, z, elas são independentes. Mas, né, nas aplicações do mundo real, frequentemente não são variáveis independentes, né? Calculando derivadas parciais, então, essa ideia de cálculo acaba se tornando uma coisa um pouco confusa, justamente porque a gente vai ter uma série de concatenações de dependência de variáveis, né? Mas é melhor a gente encarar essas ações, agora aqui, verificar aqui no cálculo, né? Do que dar de cara com o problema, não sei. É, ou, sei lá, economia. É, então, por exemplo, na termodinâmica, né, existem variáveis que estão associadas com algumas outras variáveis, né? Existem algumas variáveis, vai tratar gases, né? Gases contínuos, contidos em ambiente, né? E essas variáveis são bem definidas na termodinâmica, né? Então a gente vai ter sempre P, né, uma pressão, V, o volume, e T, temperatura. Variáveis são suficientes, né, para descrever o estado de um gás contido em ambiente, né? E a gente pode expressar as nossas variáveis termodinâmicas, como, por exemplo, energia interna, entropia, em termos dessas três variáveis, pressão, volume e temperatura. Mas, pressão, volume e temperatura, elas não são variáveis independentes. Se esse gás for um gás do tipo gás ideal, então elas têm uma relação de vínculo, né? Variáveis, que é dada pela equação dos gases ideais, P igual a nRT. Onde N e R são dois tipos de constante. Então, para ver qual tipo de complicação isso pode se produzir, a gente vai considerar primeiro um exemplo puramente matemático. Vai pegar uma função, o w igual a x quadrado, e a gente tem uma relação de vínculo, z igual a x quadrado mais y quadrado. E o que a gente quer é calcular del w, del z. Então, se a gente pensa em x e y como sendo variáveis independentes, então a gente pode calcular del w e del z por dois métodos diferentes, né? Primeiro, usando a própria definição de z, né? E incluindo na relação para w, né? Então, pelo método, a gente pode manter w igual a x quadrado mais y quadrado e substituir a relação de z. Então, vai ter x quadrado mais y quadrado. Aí a gente tem um produto notável, né? A gente pode expandir esse produto. Quadrado mais quadrado mais x a quarta. 2 quadrado quadrado mais y. E aí a gente toma a derivada diretamente, né? É o w x
Então, x cubo mais 4x quadrado. Ou, né, a gente pode usar a regra da cadeia, lembrando que z é uma função de x e y. Então, o outro método que a gente pode fazer é manter as relações. W igual a x quadrado mais y quadrado. Derivo direto. Então, del W, del X. É 2x e z, a gente aplica a regra da cadeia. Então, mais 2z vezes del z. E aí a gente vai ter 2x vezes 2z vezes 2x. Aplica de novo a relação para z. 2x mais 2 vezes quadrado vezes 2x. Ok? Então, esses dois métodos concordam, né? Por outro lado, se a gente pensar que x e y, que x e z são variáveis independentes, né? Se a gente usar o mesmo método 1, né, que a gente usou anteriormente, só reorganizando funções, né, a gente vai ter que tá? E agora, como y é a variável dependente, a gente reorganiza y quadrado como sendo z menos x quadrado. Isso vem da relação do vínculo, né? E aí a gente tenta repetir, né? Repetir o mesmo cálculo. Então a gente substitui y quadrado por essa expressão. E w era x quadrado mais y quadrado mais e quadrado. Portanto, w é x quadrado mais z quadrado mais e quadrado. Logo, a gente tem aqui z mais e quadrado. E a derivada parcial x dá zero. E essa resposta é genuinamente diferente, né? A gente não pode converter, né, uma na outra usando a relação z igual a x quadrado mais y quadrado. Então, a gente tem um problema. Tem um problema porque aqui a gente não pode escolher aleatoriamente qual variável é dependente. Dependente. Oh! Cara, que saco você. Bom, então qual que seria o valor verdadeiro do del W del X? Né? A resposta é que não existe nenhuma resposta certa, né? Porque o problema ele não foi bem definido. Não declarou quais são essas variáveis, né? São as variáveis que são independentes, né? E quais variáveis são dependentes. Quando as variáveis elas não são independentes, uma expressão como del W del X, ela não tem um significado definido. Enxergar por que isso acontece, né? É mais fácil de interpretar através de uma. Então, dizendo que x, y e z satisfazem essa relação z igual a x quadrado mais y quadrado, significa que o ponto x, y, z forma uma superfície de paraboloide, né? Formado pela rotação de z igual a y quadrado, em volta do eixo z. Então, a função w igual a x quadrado mais y quadrado mais y quadrado
mensura o quadrado da distância da origem. Né? Lembrando que, de fato, né, tem a relação de vínculo analítica, de vínculo, é taboloide paraboloide. Então, para a gente definir, né? Então vamos supor que a gente tem um ponto P, P0, 1, 0, 1. Um, zero, T e um P. Ah, e a gente quer calcular a derivada parcial del W del X nesse ponto. Então, o nosso primeiro caso, que é o caso em que a gente tomar x e y como variáveis dependentes, né? Então, a gente encontra del W del X tomando fixo, né? E aí a gente faria x. E aí o P se move no plano XY na direção de um novo ponto, né? Ele se move XY no plano XZ, né? XZ, ele se move na direção desse... Né? Como o P ele se move ao longo desse caminho, evidentemente W, né, que é o quadrado da distância, origem, né, ele aumenta, né, aumenta diretamente, né? Ele está subindo, né? Está se afastando da origem, está vindo nesse caminho aqui. Portanto, a gente espera a derivada nesse caminho seja positiva, né? Isso no caso A. E de fato, né, o cálculo para A, né, na nossa anterior, né, deu x, e uma relação, né, puramente positiva, usando o ponto P como referência, né, do 1, vai ter 6, né, cálculo, del W, del x em P, 6, e 6 é maior que zero, então é de acordo. No caso B, no caso do B, se a gente tomar x e z como variável independente, então a gente encontra del W del x fixando z e a gente varia x. Agora, o P ele se move no plano z igual a 1. Né? Então, ele se move ao longo de um caminho circular até B. Então, se B é aqui, ele se move ao longo desse plano. Como o P se move nesse caminho, o quadrado da distância da origem não varia. Tá? É circular. Então, pela própria definição dos círculos,
a distância de todos os pontos é igual, né? Portanto, o quadrado dessa distância também tem que ser igual. E aí, de fato, a derivada dá zero. Né? Independente do ponto, né? Do ponto. Essa derivada nesse caminho vai dar zero. Então, aqui a gente tem um problema, né? Que fixando, né? Escolhendo diferentes variáveis diferentes, a gente está escolhendo caminhos diferentes. Essa derivada está, né? Resumindo, o valor de ΔW e ΔX, ela depende de quais variáveis a gente considera independente, porque a gente está medindo diferentes taxas de variação, à medida que P se move ao longo de caminhos diferentes. Né? Então, aqui a gente tem uma dificuldade. Como que a gente vai saber? Não. Então, só há uma saída para essa dificuldade. Quando a gente pede ΔW e ΔX, a gente deve ao mesmo tempo especificar quais variáveis devem ser tomadas dependentes. Isso é feito usando uma notação. Então a gente vai adicionar uma nova notação. Então, no caso A, x e y são variáveis independentes, né? Então, x e y dependentes. Tomaremos ΔW, ΔX com y de fora. E no caso B, x e z dependentes. Tomaremos ΔW, ΔZ, ΔW, ΔX, né? Z de fora. Então, como é que a gente vai ler isso? Né? A derivada parcial de W com relação a x com y, né? Ou com z sendo constante. Então, agora, que claro é o caminho que tomar, né? Serve como em cada caso as duas letras inferiores fornecem as duas variáveis independentes. Se tivéssemos mais variáveis, usaríamos uma notação muito semelhante. Então, por exemplo, se a gente tivesse uma notação W igual a f de t, ou seja, variáveis, e aí a gente tem uma relação de vínculo, x e t. Então, apenas três das variáveis x, y, z e t podem ser independentes. Então, a quarta é determinada pela equação do vínculo, né? Então, a gente vai expressar como del W, del X, YT. Isso é a derivada parcial de W com relação a X, Y e T, que são constantes. E ou del W, del X, X e Z. E no caso, né? Aqui a gente tem X e Z constantes. Então, no primeiro caso, x, y e t são variáveis independentes. No segundo caso, x, y e z são variáveis independentes. Uma forma alternativa de calcular derivadas parciais é usar as diferenciais totais. A gente vai ilustrar com um exemplo, né, fazendo com a regra da cadeia, e aí a gente vai repetir ele usando diferenciais. Então, por definição, a diferencial de uma função de muitas variáveis, como por exemplo
a w, que é uma função de três variáveis, x, y e z, é dada por w, na verdade é diferencial de w, né? É igual a derivada parcial em x vezes a diferencial em x, mais a derivada em y, vezes a derivada em a diferencial em y, mais a parcial em z. Derivada. E esses fx, fx e z, a gente precisa lembrar que elas são derivadas parciais, né? Então a gente está calculando ela como x, y e z, respectivamente, independentes. Né? Então, um novo exemplo. É o seguinte, a gente quer encontrar del w, del y, tomando x e t constantes, né? E a relação de vínculo não, desculpa, a função é x ao cubo y menos quadrado t, e a relação de vínculo é xy igual a zt. Então, a solução, a gente tem duas soluções possíveis, né? A primeira solução é usar a regra da cadeia, né? E nas duas equações, né? E aí a gente resolve o problema. Del w del y constantes é igual a x ao cubo, usa a regra da cadeia, então menos 2 zt del z del y somado x e t constantes. Isso dá x ao cubo menos 2zt del z del y, se a gente isolar a expressão do vínculo, né? Tomar a derivada é x sobre t. Tanto essa expressão dá x ao cubo menos 2tx. Okay? E uma segunda solução possível a gente vai tomar as diferenciais de ambos os lados das duas equações. Tomar diferencial em w. X mais x ao cubo dy menos 2dt dz menos e quadrado dt. E aí a diferencial do vínculo, né? É y dx mais x dy é igual a z dt mais t dz. Então esse problema indica que x, y e t são variáveis independentes. A gente elimina dz da equação, né, das duas equações, multiplicando a segunda equação por 2dz, aí some com isso, né, adicionando na primeira. Então, agrupando os termos, né, seja só com um pouco de álgebra para a gente subir, né? E a gente vê dw 3x menos 2dy, isso dx, mais cubo menos 2x em dy mais e quadrado. Então, se a gente comparar, né, essa expressão com a derivada
derivada expressão geral, né, tal, né? E para é evidente, né? E depois de a gente dizer T, né, nessa equação, a gente vê exatamente todas as outras, não só a que a gente quer. Tem del W ou Y constantes. É a expressão, né, do membro dentro do parênteses. Del W, del Y. Del W. X, tomando Y e T constante. Y e T constante. Segundo membro, agora sim, del W, del Y, tomando X e T. Segundo membro. E por último, del W, del Z, tomando Z e T. X e Y. X, Y. Era, né? É T. É. Só simplesmente Z quadrado, né? Então a gente encontrou as derivadas parciais atuais de todos os, né? Uma vez. As derivadas parciais reais são as mesmas que as derivadas parciais. Note que o método diferencial, né, ele leva um pouco mais de cálculo. Nos dá, logo de cara, as três derivadas parciais, e não só uma, como a primeira solução. Né? Isso é legal, né? Se a gente quer as três derivadas, mas um pouco enfadonho, né? Se a gente não quer. A, a principal coisa para a gente manter em mente para esse método é que as diferenciais elas são tratadas como vetores, com dx, dy e z, tomando o papel dos versores I chapéu, J chapéu e K chapéu. Então é isso, a gente tem umas propriedades, né? De D1 tem propriedades. Então, a primeira é que diferenciais podem ser somadas, subtraídas e multiplicadas por funções escalares, assim como vetores. A segunda é que se variáveis independe de quantas variáveis são,
indo. Se as variáveis são independentes, duas diferenciais são iguais. Se e somente se seus coeficientes correspondentes forem iguais. Ou seja, A dx mais B dy mais A só é igual a 1 dx B1 dy mais blá blá blá. Se e somente se A igual a 1, B igual a B1, e assim vai. Tá? É... E a terceira propriedade, né? É que uma diferencial pode ser substituída em outra. É... Então, a gente faz, né? No exemplo 2, né? E, e na segunda solução, a gente usou a operação, né? D1, cálculos. A gente usou D2 no último passo, né? Tomando a ideia, né? De que aproveitando o fato de que x, y e t eram variáveis independentes, né? E a gente pode ter podia ter feito esses cálculos usando diretamente D3, né? Resolvendo a segunda equação, né? Equação de vínculo desse problema, né? Diferencial da equação de vínculo, né? Para D e substituindo ela na primeira equação, né? D3 ela é uma consequência da regra da cadeia. Né? Então, a gente pode ilustrar, né? Usando. A gente vai ilustrar essa ideia nas próximas. Né? A principal vantagem de calcular com diferenciais é que a gente não toma, né? A gente não precisa, né? É necessário levar em conta se as variáveis são dependentes ou quais são as variáveis dependentes de quais outras. O método faz isso automaticamente para você. Então, a gente vai. Exemplos mostrarão que a gente pode fazer isso. Se as variáveis elas não são independentes,
Então, D2, imediatamente ela não é verdade, né? A, essa segunda equação, né? Ela vai dar um exemplo. Note também que a D1 não existe nenhuma adicionar, não existe as operações de multiplicação ou de divisão de diferenciais para as listas de operações. Se o e v são funções de muitas variáveis, então seu produto du/dv não faz sentido com uma diferencial, nem o seu coeficiente du sobre dv. Não tem uma interpretação, né, diferente. E apesar das aparências, ela não está em geral relacionada a nenhuma derivada ou função, né? Ou mesmo seja definida, né? Então, não existe nenhum análogo elementar da produto real e o produto escalar e, e a diferencial avançada nos cursos de diferenciada, diferencial é definido, né? E a gente usa para múltipla integração, mas não é o caso aqui. Então, eu vou seguir com mais um exemplo. O exemplo é o seguinte: seja W igual a x quadrado menos yz quadrado. E aí, com x, y, z e t satisfazendo duas equações de vínculo. Então, c quadrado é igual a x mais quadrado e xy é igual a zt. Então, usando essas equações, a gente pode expressar primeiro a z, então t, em termos de x e y. Isso significa que w pode ter também pode ser expresso em termos de x e y. Sem a gente realizar, sem calcular w de xy, a ideia agora é explicitamente encontrar o vetor gradiente de w de xy. Tá? Então, como é que a gente vai resolver isso? A gente precisa de ambas as derivadas parciais, dw dx com y constante e dw dy com x constante. Isso faz sentido para usar o método das diferenciais, né? Então, tomando a diferencial de w e as duas equações, né, a gente conecta as variáveis, né? Então, a gente toma a primeira diferencial, dw. dw é simplesmente 2x dx. Di, o outro é menos di, menos z dy, né? Z dy menos y dz mais 2t dt. Essa é a primeira. A segunda é x quadrado é 2zdz 2zdz igual a dx mais 2y dy. dz igual a dx mais 2y dy. Por último, 2z dz. Não, e por último é dy dx mais x dy igual a t dz mais z dt. Então, a gente quer x e y, né, como sendo variáveis independentes, né, usando as operações em D1. Primeiro a gente elimina dt, porque dt é dependente, né, e resolve para
resolve ele na segunda equação, e aí a gente substitui na primeira. E aí a gente elimina dz, que dz também é dependente, né? E para essa última equação e substituir na primeira, né? E aí a gente vai ter uma expressão que só depende de dx e dy. dw igual a x menos y sobre 2z. Mais 2dy sobre z. Menos t quadrado e quadrado. Isso tudo é dx. Mais menos z quadrado. Z mais 2t menos 2t quadrado y sobre z quadrado. Isso em dy. Então, x e y elas são independentes, né, comparados com as duas expressões para dw, né? Então, a gente usa o d2, né, para mostrar que os dois coeficientes nessa expressão são, respectivamente, as duas derivadas parciais em x e em y, né? E ou seja, os dois componentes do gradiente de w. Exemplo. Supor as variáveis x, y, z satisfazem a equação de vínculo g de x, y, z. Assumindo o ponto P 1, 1, 1. Esse ponto ele passa pela superfície g igual a zero, né? Tá. G zero. Agora, com essas informações, o que eu quero fazer tem mais uma informação, que é o gradiente de g calculado nesse ponto é menos 1, 2, 2. Tá? E agora, seja f de x, y, z uma outra função, e assumindo que o gradiente de f nesse ponto P é 1, 2, 1. Né? Encontrar o gradiente da função w, onde w é a f de x, y e z é dependente de x, y. Okay? De duas variáveis independentes, né? X e y. No ponto 1. Como é que a gente resolve isso? A gente usa as diferenciais, né? E aí, a gente, por hipótese, né? A gente tem que dw. O que é dw? dw calculado em p, né? É dx mais 2dy. Cadê? X mais 2dy mais dz. Dg calculado em P é menos dx mais dy mais 2dz
Aqui tá errado, né? É, 23 errado. É 1, 1, 1, 2. Então tá aqui, né? A gente tirou do gradiente. E dg é igual a zero para todos os. Aqui é igual a zero para todos os xy. Né? Então, eliminando o dz, né, dessa segunda equação, substituindo na primeira, para dividir assim, por 2, né, e subter. Então, fazendo toda a parte algébrica para assumir com esse dz, substituindo na primeira, a gente vai ter que del w calculado em p é igual a 3 meios de dx mais 3 meios dy. Portanto, o gradiente de w é imediato, que é 3 meios i mais 3 meios j. Ok? Assim, esse problema demonstra ser mais difícil, né? Então, muitas vezes em aplicações, a função W não é fornecida explicitamente nas equações que conectam as variáveis. Assim, a gente precisa ser capaz de trabalhar com funções e equações dadas de forma abstrata. As ideias anteriores funcionam perfeitamente bem. Então, a gente vai ilustrar agora, mas a gente precisa é, é, distinguir, fazer distinções entre derivadas parciais formais, né, que a gente vai escrever como como x, y, tá indo, né? Elas são calculadas como se todas as variáveis são independentes, né? E, né, derivadas parciais atuais. É, e aí a gente vai escrever explicitamente como a gente aprendeu, né? Del f x e assim vai indo, né? Que são tomadas, né? Tomando alguma relação entre as variáveis, né? Então, por exemplo, se x é igual a x, y quadrado, é a quarta, e z é 2x mais 3y, as três derivadas formais são fx, y quadrado, uma, é a quarta, fy é 2x quarta, e fz 4x quadrado é o cubo. Tá? Com três das muitas possíveis derivadas parciais atuais, né? São del f o f x, aí eu posso tomar y constante, isso vai ser fx, isso aqui é a regra da cadeia, né? Fx mais fz vezes del z
constante. Isso dá y quarta mais 8 cubo. Posso tomar del f, del y constante. Né? Aí é f, pela regra da cadeia também, y mais b, z, del y constante. E aí a gente y a quarta mais 12 y quadrado cubo. Eu posso tomar del f do z constante, cfy constante mais fz. Isso dá 3 terços x, y, quarta. Cubo. Então existem infinitas não, mas muitas derivadas atuais que a gente pode tomar, né? É importante a gente diferenciar. Mas existem regras que conectam derivadas parciais, que é o que é importante. Derivadas. E essas regras são amplamente utilizadas nas aplicações, principalmente na termodinâmica. Tá? Aqui a gente vai usar como uma desculpa mais prática com a regra da cadeia e diferente. Com os olhos na termodinâmica, a gente vai assumir uma série de variáveis T, U, V, W, X, Y, Z, conectada por várias equações, né, de uma forma. Qualquer duas são independentes e quaisquer três são conectadas por equações. Então, uma pode ser escolhida, qualquer duas. A gente pode escolher quaisquer duas delas, né? Quaisquer duas para serem as variáveis independentes. Então, cada uma das outras variáveis, elas podem ser expressas em termos dessas duas, tá? Essa é a ideia na termodinâmica. Um monte de coisa assim, né? Um monte de relações assim. E damos cada regra duas formas. A segunda forma é usada normalmente, enquanto a primeira é mais fácil de lembrar, tá? Então, as primeiras regras são bastante simples de qualquer forma. Então, a ideia é a seguinte, né? A gente pode... As relações que a gente tomar são del x, del y, tomado z constante, vezes del y, del x constante, tem que dar 1. Tá? Ou seja, que é a forma mais comum, del x, del y, tomado z constante, é igual a 1 sobre del y x. Tá? Essa é a regra recíproca. Segunda regra, del x, del y é constante, vezes del y, del t constante, é del x, del t. Ou, né, expressa da forma comum, del x, del y, tomado constante, é igual a del x, del y,
x del t, tomado z constante, dividido por del y del t, tomado z constante, e essa é a regra da cadeia. Né? Por último, del x, del y, é constante, vezes del y, del z, tomado x constante, vezes del z, x constante, igual a menos 1. Ou, de outra forma, del x, del y, del x, del y, z constante, igual a menos constante dividido por del y, del constante. Essa é a regra cíclica. Então, agora, note que os fatores sucessivos das regras cíclicas são formados. As variáveis são usadas nas ordens sucessivas x, y, z, zx, zxy. A gente diz que elas são permutadas ciclicamente, e isso explica o nome, né, da regra. As primeiras duas regras elas são simples de provar. Então, se z era tomado como fixo, né? Z, dois casos, né? O 2, deixou ele constante, né? E ele é fixo o tempo todo. Cada variável se torna uma função de apenas uma outra variável. E aí a regra da cadeia se torna simplesmente a regra da cadeia normal. E a outra, recíproca, ela se torna só um caso especial da regra da cadeia com x igual a t. Nada difícil, né? A regra cíclica é menos óbvia, né? No lado direito, né? Ela aparece muito com a regra da cadeia, mas as variáveis diferentes são tomadas como constante em cada uma das diferenciações, né? E essa variação, né? Elas variam um pouco loucamente, né? Elas variam, você acaba mudando completamente, né? Como a gente interpreta a cadeia, né? Para provar isso, né? A gente vai supor uma f de xy igual a zero e a equação satisfeita por x, y, z, tomando y e z como variável independente e diferenciando a f igual a zero em relação a y, nos dá algumas coisas. Então, a primeira coisa é que a f de x, a diferencial formal, né? X vezes del x del y, né? E a consequência disso é que del x del y é menos y sobre x. E aí, permutando as variáveis, né, nessa expressão e multiplicando os resultados nas três equações, né, nas três equações, a gente vai ter que del x del y z vezes del y x vezes del z x y igual a menos f y
e y menos vezes x z. Isso é igual a menos 1. Mais um exemplo. Então, suponha W W é uma função de duas variáveis, e R. E R também é uma função de duas variáveis. Dê uma expressão para W del R θ. Termos de derivadas formais, né? As parciais formais de W e R. Então, evidentemente, as variáveis independentes são R e θ, né? Então, existem podem ocorrer, né, na parte elas têm que ocorrer na parte das derivadas parciais com x dependente delas, né? Então, o θ é visto, né, como uma constante, e aí a gente aplica a regra da cadeia. Né? Então, se o θ é visto como uma constante, a gente pode aplicar a regra da cadeia. Então, del W, del R, né? É o quê? A regra da cadeia vai ser a formal em x vezes del W, del x R. Isso vezes constante, né? Mais a formal em R. Portanto, né, a gente vê isso aqui, né? Tem que dar 1 sobre essa expressão aqui, ela se resume, né? Sobre del R. Del x com θ constante. Pela regra recíproca, né? A gente consegue finalmente, né, tomar. Perdão. Ah, Díssimo, né? Essa expressão que eu falei é del x del R, né? Del x del R, θ constante, é 1 sobre del R del x constante. Agora sim, correto. E aí, pela regra recíproca, então, finalmente, a gente tem que del W del R é WX, né? Sobre RX, isso aqui é RX, mais W. Então, eu vou deixar um exercício que é a gente fazer exatamente sobre isso. Então, suponha W igual a U ao cubo, menos o V, com U sendo dado por Y e V sendo W por 1 mais X. Primeiro, encontre del W del U com X constante e del W del X com U constante, usando a regra da cadeia. E segundo,
encontra essas mesmas coisas usando diferencial. Ok? Bom, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.